Evangelho de Jesus, conforme João, capítulo 21, a partir do verso 1, tá? A gente vai ler até o 19. Diz assim: Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe outros discípulos: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podia puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante dali, da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, em cima das brasas uns peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: Trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E, não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que eram o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era essa a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado de entre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes me ama? Respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhes disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela 2ª vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Versículo 17. Pela 3ª vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro, triste, respondeu, dizendo pela 3ª vez: Senhor, tu me pergunta, tu me amas? Então, tu sabes todas as coisas, tu sabes sim que eu te amo, Senhor. Jesus lhe respondeu: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que, quando eras moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Meu Pai, obrigado por cada instante neste lugar. Obrigado pela noite especial que o Senhor preparou para o teu povo. Obrigado pelos louvores, obrigado por ouvir as nossas orações. Nesse instante, Pai, te peço o entendimento da Tua palavra, esclarecimento das Escrituras, para que possamos assimilar tudo o que o Senhor tem para nos ensinar. Faz assim nessa noite para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Capítulo 20. A gente vai ver um pouco sobre a ressurreição de Jesus, alguma aparição, algumas verdades que Jesus fala, traz e realiza junto com os discípulos e também com os apóstolos,
E aí entra no capítulo 21, esse texto, essa narrativa que nós podemos observar. Eu olho para Pedro, em todo esse cenário, e naquele momento onde o mestre havia morrido, onde as suas expectativas e esperanças talvez fossem diminuídas, Pedro decide voltar a fazer o que a sua atividade antes do seu chamado. Aquele lá em Mateus, capítulo 4, se eu não me engano, Jesus também chama Pedro da mesma forma: vem, segue-me, que eu vou fazer de ti pescadores de homens. E aí, nesse momento que o seu mestre havia morrido, que aquela perspectiva, esperança de libertação do seu povo já havia sido enterrado, Pedro decide voltar ao seu antigo estilo de vida. Ele decide, e é interessante que o texto vai falar, que outros decidiram fazer o mesmo. Pedro, líder como era, tomou uma decisão e os outros o seguiram, também de uma forma, na minha concepção, errada. Ora, ele já havia negado Jesus, ele já havia decretado ali o fim do seu ministério, ele já havia aberto mão do seu chamado com o Senhor Jesus, ele não tinha muito mais o que fazer. Talvez ainda passasse pela sua cabeça que tinha uma família para sustentar. Ele decidiu, cara, vou voltar a pescar e sustentar a minha família, manter uma vida que eu tinha normal antes de Jesus. Talvez Pedro tivesse com essa dúvida, essa interrogação, essa dificuldade de compreender aquele momento ainda, por mais que o Senhor já houvesse aparecido para os apóstolos e para o próprio Pedro, mas talvez, diante dessa narrativa, pelo menos até o versículo 19, eu percebo que o Pedro ainda não havia, caído a ficha. Talvez estivesse ainda com essa dificuldade de dar sequência, continuar a sua jornada. Acontece que o apóstolo Pedro faz uma decisão errônea. Ele decide voltar, entre aspas, à velha vida. Talvez o ano de 2020 tenha batido tanto na gente, tenha causado um reboliço tão grande na minha vida, na sua vida, no meu ministério, no seu ministério, na minha família, nas minhas finanças, nos meus relacionamentos, que por algum instante a gente pense em desistir. Cara, quer saber? Vou parar por aqui. Não vou mais continuar essa jornada. Eu venho nessa noite te dizer que se você é essa pessoa, ou se conhece alguém, a pior escolha que eu possa fazer, que você pode fazer, ou que essa pessoa que você conhece pode fazer, é se afastar da intimidade com o Senhor Jesus. A pior escolha que eu faço e que você faz é desistir da comunhão com o nosso Pai eterno. Pedro, por um instante, ele pensou em desistir e voltar à sua velha vida. Talvez você tenha pensado também em desistir. Eu falo para você, sempre que alguém tenta, e aí a Bíblia me mostra isso, a história me mostra isso, os testemunhos à minha volta me mostram isso, que sempre que alguém tenta viver longe da vontade de Deus, é uma tragédia, ou não? Vocês conhecem alguém que se decepcionou ainda mais quando decidiu se afastar? Essa mensagem me veio à mente recentemente, pensando e refletindo na história de um amigo, de um camarada próximo, que sempre esteve muito envolvido na igreja, tocando, pregando e ensinando. Ele, muito envolvido por onde passava, e também tem uma liderança, até que ele se decepcionou com algumas coisas e decidiu sair do ministério. Foi para um outro lugar, se decepcionou com algumas coisas, decidiu sair do ministério.
Até que chegou um ponto que ele não acreditava mais em nada e decidiu ficar em casa adorando somente, em suas palavras. Para a glória de Deus, esse ano de 2020, ele teve duras perdas e muitas dificuldades, mas ele teve um reencontro com o Senhor Jesus. E hoje ele está fervoroso na presença do nosso Pai, mais uma vez. Sempre que, e aí nesse processo, nesse inteirinho, seu casamento estava muito ruim. Suas finanças também foram afetadas. Gente, sempre que alguém decide se afastar da vontade de Deus, da comunhão com o Eterno, é uma tragédia anunciada. É uma tragédia anunciada. Pois bem, voltando ao texto, seria uma tolice absurda se Pedro realmente voltasse àquela vida que ele tinha antes do encontro com o Senhor Jesus. Só para a gente entender um pouco dessa história, ele já havia, no capítulo 20 vai falar isso, se encontrado com Jesus, estava o grupo reunido, Jesus, com tudo fechado, ele entrou, Pai seja convosco, falou com todo mundo, só que não estava Tomé. Logo em seguida, 8 dias depois, eles estavam novamente reunidos, Jesus entra naquele local, Tomé estava presente, ele fala novamente, Pai seja convosco, Tomé, toca na ferida se você quiser acreditar em mim. Tomé nem toca na ferida, pelo menos o texto não fala isso, e fala, Senhor meu e Deus meu. Já havia acontecido esse encontro aí com os apóstolos. Mas parece, como eu falei, que o apóstolo Pedro não havia ainda caído em si, que Jesus havia morrido e ressuscitado, que havia essa promessa para todos os discípulos de Jesus. Parece que Pedro ainda não havia compreendido a revelação do Senhor quando esteve com eles ali. O que eu acho massa no ministério de Jesus é que ele pensa em cada detalhe, em todos os detalhes. Todos os detalhes. Acho que você já deve ter vivenciado algumas experiências extraordinárias com Jesus desse naipe aí. Cada detalhe, você pensa, é isso mesmo? É isso mesmo. Ele ressuscitou, as mulheres foram ao túmulo, os anjos falaram para ela, vai avisar para quem? Para os irmãos, para os discípulos, em especial, Pedro. Deixa eu ler aqui Marcos 16 e 7. Não sei se é Marcos ou é Mateus, mas vou saber agora. Marcos 16, verso 7. Está aqui, Marcos 16, 7. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis como ele mesmo vos disse. Isso revela o tamanho do cuidado de Deus para com os seus discípulos, para com Pedro nessa situação específica. Pedro havia sido alertado por Jesus que ele o negaria sim 3 vezes, antes que o galo cantasse. Só que, após a ressurreição, parece que Cristo quer essa reconciliação novamente com o Pedro. Essa instrução, essa orientação era, fala para todo mundo, mas avisa para o Pedro em especial. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele fala um negócio, quando ele vai falar sobre essa instrução, que ele diz assim, os 11 deveriam ser avisados de que o Senhor ressuscitara, mas ele fez questão de ordenar ao anjo que desse a Pedro um aviso especial. Isso porque, a essa altura, Pedro não se sentia mais discípulo. Ideia do pastor reverendo Hernandes Dias Lopes, né? Isso porque Pedro não se sentia mais discípulo. Pedro imaginou que não havia mais chance para ele. Pedro se sentiu indigno. Pedro desistiu de tudo, mas Jesus não desistiu de Pedro. Ele falhou, ele negou, ele duvidou, ele pecou. Mas ainda assim, o apóstolo Pedro, o irmão Pedro,
ainda tinha um amigo, Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. Eu não sei se você está duvidoso nesta noite, se você está triste nessa noite, cabisbaixo nessa noite, se você errou, falhou, pecou, mas eu digo para você, o Senhor Jesus é contigo, o teu amigo verdadeiro, e está disposto, sim, a te ajudar. Pedro pecou, tinha essa noção. Versículo 4 vai dizer assim, do texto que nós lemos. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, todavia os seus discípulos não o reconheceram. Às vezes, em alguns momentos difíceis da vida, a gente não consegue perceber Jesus. Até nas crises, nós conseguimos tirar boas lições. Nós temos a tendência de querer somente a bonança. Mas Jesus também aparece nos momentos difíceis. Acontece que o apóstolo Pedro teve a vida transformada após esse encontro. Tá, mas afinal de contas, o que aconteceu de tão especial para o Pedro ter a sua vida mudada? Vamos observar. Versículos 5 e 7 vai dizer o seguinte, 5 a 7. Perguntou-lhes Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, de tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste porque havia se despido e lançou-se ao mar. A primeira coisa que eu descobri nesse texto é que Pedro foi renovado. Pedro foi renovado. Agora, para que ele pudesse ser renovado, algumas coisas seriam necessárias. Primeiro, Pedro reconhecer as suas limitações. Jesus fala o seguinte, vocês têm o que para comer? Pedro fala o quê? E todos os outros? Não temos nada. Não pegamos nada. Não conseguimos nada. Nós passamos a noite inteira, uma noite longa, triste, mas não conseguimos nada. Pedro foi renovado, mas ele precisou reconhecer suas limitações. Muitas vezes eu não quero reconhecer as minhas falhas, as minhas limitações. Quero achar que posso conquistar todas as coisas, de fazer do meu jeito. Pedro nos ensina que, se nós quisermos ser renovados pelo Senhor, temos que reconhecer que somos limitados. Porque senão, constantemente, nós tendemos a nos apoiar nas nossas capacidades intelectuais, capacidades espirituais. Mateus falou aqui, num dos diálogos bíblicos, eu tenho a tendência de confiar na fé. Eu sou homem de fé, então eu não coloco a minha fé em Jesus, eu coloco a minha fé na fé. A fé naquilo que o misticismo pode trazer. Se queremos voltar aos bons momentos com o Senhor, é necessário reconhecer as nossas limitações. Nós precisamos reconhecer que não temos capacidade suficiente para envolver o Senhor Jesus nas nossas tramas, de convocar ou convidar o Senhor Jesus ao nosso meio, pela nossa eloquência, pela nossa carreira acadêmica ou coisa parecida. Somente um encontro verdadeiro com o Senhor é que é capaz de nos trazer cada vez mais próximo, ou de nos levar cada vez mais próximos ao Senhor Jesus. É o nosso Pai que nos constrange a realizar aquilo que Ele deseja, a realizar aquilo que Ele quer, a realizar aquilo que nós devemos fazer. É o nosso Senhor que nos constrange a admitir as nossas ações ruins. Nós conversamos também em um outro momento, aqui nos diálogos bíblicos, em relação
ao confessar os pecados, que é perigoso, mas é necessário. Que nós, claro, temos que visualizar quem são as pessoas que vão nos ouvir. Mas eu preciso reconhecer e confessar as minhas falhas, sim. No versículo 6, como nós lemos aí, versículo 6, ele fala, olha, então lança as redes aí no lado direito. Primeiro, é necessário reconhecer as limitações. Segundo, é necessário voltar a obedecer a Jesus. Pedro, em um determinado momento, começou a fazer aquilo que ele achava que era correto. Lembra da ceia? Lembra das orientações que o Senhor deu aos seus discípulos e apóstolos? Pedro não quis fazer aquilo, ou, sei lá, esqueceu, ou estava meio desnorteado. O fato é que não obedeceu. Fez do seu jeito, ou tentou fazer da sua maneira. Ele parou de fazer as coisas, ele parou de agir da maneira como foi orientado. Só que nesse momento, ele não questiona, pelo menos nesse escrito de João não, em outro sim, mas ele atende ao pedido. Segundo a tua palavra eu vou jogar, Senhor. Ele obedece ao Senhor, ele desiste de fazer da sua maneira, de tentar resolver com a força do seu braço. Ele obedece ao Senhor Jesus. Porque Jesus tem sim as melhores opções. Porque o nosso Senhor tem sim tudo aquilo que nós precisamos. A questão é, nós estamos dispostos a fazer aquilo que Ele nos ordena, aquilo que Ele deseja que a gente faça, da maneira que a gente faça. Muitas vezes nós não queremos, nós queremos nos agarrar do nosso jeito, não queremos abrir mão daqueles momentos de prazer, que a gente entende ser satisfatórios, mas Pedro nos ensina que os erros e os fracassos, se forem, os erros e fracassos, se forem de acordo com as minhas forças, e se eu reconhecer que o meu Deus é que me guia, que a minha vontade não vale nada em relação à vontade do Pai, os erros e fracassos vão ficando para trás e os acertos e conquistas de acordo com a vitória ou com a vontade de Deus acontecerão. Os erros e fracassos, de acordo com o que eu quero, como eu ajo, como eu vivo, vão ficar para trás, se eu tão somente colocar a minha vontade embaixo da vontade do nosso Deus. Deixemos então a vontade de Deus prevalecer. Pastor, mas está difícil, às vezes as coisas são complicadas. Eu sei, e como são, e como sei. Mas diria o profeta que os caminhos do Senhor são muito mais elevados do que os nossos. Os pensamentos, a maneira como Ele age, muitas vezes eu não compreendo, porque são de fato maiores e melhores do que os meus. No versículo 7, versículo 5 ele fala, não tenho nada. No versículo 7 ele fala, vou obedecer. No versículo 7 ele decide tomar uma atitude extravagante, perigoso essa palavra, né? Mas ele decide ficar mais perto do Senhor. Primeiro, ele reconhece suas limitações. Segundo, ele obedece. No terceiro, ele decide se aproximar mais. O João chega para ele e fala, olha, é o Senhor. E aí o Pedro, de imediato, se veste, pula e vai de encontro ao Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque não dá para esperar o melhor momento de se aproximar do Senhor Jesus. O melhor momento é hoje, é agora. É nesse instante que eu tenho que estar cada vez mais próximo do meu Senhor.
Toda vida que eu penso em me afastar, penso em ficar distante, penso em fazer do meu jeito, não vale a pena, não compensa, é tragédia anunciada. Pedro, ele se vestiu, pulou para se aproximar e seguir Jesus cada vez mais perto. Parece que toda a cena havia passado em sua mente, no mesmo instante, ele decide se encontrar com o Senhor Jesus, se deleitar na sua presença, aproveitar aquele momento cada vez mais. Pedro foi renovado. Mas para que esse renovo acontecesse na vida do Pedro, ele precisou reconhecer as suas limitações, voltar a obedecer às orientações de Jesus e decidir ficar cada vez mais perto. Alguns homens, algumas mulheres, alguns de nós, nos afastamos de Cristo durante a nossa caminhada e nos encontramos muitas vezes em estradas tortuosas, caminhos espinhosos, lugares de escuridão, de fato. Não sei, repito, mas se você faz parte desse grupo de pessoas que estão atravessando momentos difíceis, você tem em Cristo Jesus a saída para a sua vida. Cristo Jesus, ele faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos. E eu não estou aqui falando simplesmente de bens materiais ou dos meus caprichos. Não. Ele faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, porque ele sabe exatamente o que é melhor para mim e para você. Ele sabe exatamente o que nós precisamos, nós não sabemos. Nós achamos que sim. Nós achamos que temos toda a ciência do que é necessário. Não temos. O nosso Senhor Jesus tem sim. E ele não se esqueceu de você. Pedro talvez tenha pensado, poxa, e agora? Jesus foi de encontro, porque a presença de Deus é real na minha vida e na sua vida. Segundo, o Pedro ele foi restaurado. Ele foi renovado e precisou assumir as limitações, obedecer e também desejar estar mais perto. Depois ele foi restaurado. Deixa eu ler aqui os versos 15, 16 e 17, que diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que os outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. Por 3 vezes ele fez essa pergunta, e na terceira vez, o apóstolo Pedro falou: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes sim que eu te amo. E Jesus fala o quê? Pois apacenta as minhas ovelhas. Nesse momento, aqui sim, se Pedro estava achando que a sua missão, o seu chamado, o seu ministério havia sido excluído da agenda de Deus, nesse momento, Jesus devolve a missão para Pedro. Só que tem um detalhe, agora com mais peso, né? Uma coisa era ide por todo mundo, uma coisa era, eu vou, mas vou enviar o Consolador para que vocês sejam cada vez mais ousados. Uma coisa era, façam conforme eu fiz com vocês. Uma coisa era, vão por aí falar sobre o reino de Deus. Outra coisa é, apacenta as minhas ovelhas. Assume essa responsabilidade. Dessa forma, Jesus está chamando Pedro de volta para a batalha da fé. Dessa forma, Jesus está chamando de volta Pedro para a sua missão inicial. Lá no início ele falou: te farei pescadores de homens. Só que agora, de uma vez por todas,
definitivamente. Não tinha mais como voltar atrás, não tinha mais como olhar para trás, não tinha mais como ter dúvida na continuidade do seu ministério. Pedro estava recebendo de Deus, do próprio Senhor Jesus, de volta a sua missão, o seu chamado e o seu ministério. Deixa eu falar uma coisa. Essa história se repete muito com outros tantos Pedros, Tomés, Joanas, Marias, Tiagos e por aí vai. A mesma história, todos os dias, se repete com todo mundo, comigo e com você. E é por isso que o nosso Senhor Jesus, aquele que restaurou o Pedro ao seu ministério inicial, também está disposto a restaurar a mim e a você, ao nosso serviço. Se você já foi convocado, se você já tem um chamado, se você, por algum motivo, está desestimulado, desencorajado, eu digo para ti, Deus está disposto a te restaurar nesta noite. Pastor, não estou desestimulado, desencorajado, estou muito bem, pastor. Louvado seja Deus por isso. Então, continua, persevera, não desista. E se alguém estiver do seu lado, com essa cabisbaixo, no ministério, no reino, com Cristo, com os irmãos, na comunidade, encoraje essa pessoa, porque Jesus é de fato o verdadeiro amigo. Primeiro, Pedro foi renovado. Segundo, Pedro foi restaurado. E por fim, Pedro foi transformado. Versículos 18 e 19 diz assim: em verdade te digo que quando era mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou: segue-me. Por fim, Pedro foi transformado. Depois desse encontro com Cristo, o encontro maravilhoso após a sua ressurreição, esse encontro do Cristo ressurreto com aquele que o havia negado, Pedro saiu dali convicto da presença do Messias. Pedro saiu dali consciente de que o seu ministério estava apenas começando, que tudo o que ele havia vivido até ali era o processo inicial de preparação, de treinamento, de discipulado. E Pedro passou de um covarde que o negou por 3 vezes, que negou o seu mestre por pelo menos 3 vezes, a alguém que com ousadia propagava o reino de Deus por todos os lugares, a ponto de dar sua própria vida pela causa do Evangelho. Pedro, ele teve uma vida de Marte. Olha só o versículo 18, né? Vai para um lado, vai para o outro, do jeito que tu queres por enquanto. Mas quando fores velhos, alguém vai pegar na tua mão e vai te levar. Pedro teve uma vida de martírio pelo Evangelho, pela causa do Senhor, pelo Cristo ressurreto. Parece que o sacrifício de Jesus moveu o coração, moveu o ministério de Pedro para que pudesse, da mesma forma, se entregar, se sacrificar ao máximo. E aí, de acordo com a tradição, o apóstolo Pedro, ele foi crucificado também, só que de cabeça para baixo, porque não se sentia digno de morrer como o seu mestre. Ele teve uma vida de martírio após esse encontro com o Senhor Jesus.
O apóstolo Pedro, ele tinha a sua decisão de fazer a vontade do Pai muito maior do que a sua própria vontade. Ele, de fato, compreendeu o versículo 18, que alguém o pegaria e levaria para onde ele tem que ir, e não para onde ele queria ir. Além disso, o Pedro teve uma vida de serviço. Versículo 19 vai falar sobre a morte do Pedro para glorificar o Senhor. Para glorificar o Senhor. A vida de Pedro não foi uma vida, e a morte também, a vida e a morte de Pedro não foi uma vida e uma morte para si, para que ele fosse ser um santo, para que ele fosse o líder principal, a referência. A vida e morte do Pedro foi para que o Cristo fosse glorificado. E muitas vezes nós queremos ser glorificado. Queremos que o nosso ministério seja grande demais. E dificilmente apontamos para o Deus Todo-Poderoso. Pedro teve uma vida de serviço porque decidiu servir a Deus na morte e na vida. E por fim, Pedro teve uma vida de rendição. Ainda no versículo 19, lá no finalzinho, fala, depois de assim falar, acrescentou, segue-me. Segue-me. Mateus capítulo 4, versículo 19, o Jesus chega para Pedro e fala, segue-me. João capítulo 21, versículo 19, Jesus chega para Pedro e fala, então segue-me. Pedro teve uma vida de martírio, de dificuldade, de sacrifício, teve uma vida e morte para glorificar a Deus com o seu serviço e teve uma vida de rendição. A ordem era, segue-me. A ordem era, faz o que eu quero. A ordem era, muda o discurso e prega a minha palavra. Muda o anzol e usa a escritura. Pedro teve uma vida de rendição. E eu finalizo dizendo o seguinte. Talvez você esteja como aquele meu amigo, lá do começo, esteve um dia cabisbaixo, decepcionado e pensando em desistir. Eu falo para ti, independente das dores, independente da queda, independente das lutas, independente da dificuldade, independente das tribulações que porventura você venha a ter, independente de toda a adversidade, o nosso Senhor Jesus não mudou de ideia com Pedro. Mateus capítulo 4, verso 19. No início do ministério, Pedro, segue-me. Após a ressurreição, quase no fim do ministério, nessa terra, ele fala, Pedro, segue-me. Se um dia ele falou para ti, segue-me, independente da queda, das dores ou das suas dúvidas, ele não mudou de ideia ao seu respeito. Ele quer você no exército, no rebanho e combatendo pela fé. Fica de pé para a gente orar pela sua vida em nome de Jesus. Ouça o Senhor chamar. Segue-me. Ouça o Senhor aprovando o seu ministério. Ouça o Senhor dizendo para você, eu sou contigo. Ouça o Senhor dizendo, lança a rede, vai dar certo. Não desisti, não mudei de ideia. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Olhemos para 2020, olhemos para as adversidades, olhemos para
as dificuldades, não como motivo ou justificativa para parar ou desistir. Muito pelo contrário, olhemos como motivos de agradecimento, motivos que o nosso Senhor nos deu para nos fazer pensar mais, meditar mais. Talvez você precisasse ficar mais tempo com a sua família, o que seria impossível em 2020. Mas para Deus não há impossíveis. Deus resolveu. Talvez você precisasse de um tempo para dar uma descansada, porque senão o seu corpo não iria aguentar. Deus resolveu para você. Te deu tempo para pensar, meditar, fazer um monte de coisa boa. Então veja também com os bons olhos o tempo que nós passamos em isolamento social, e que 2021 você possa ouvir o chamado: segue-me, do nosso Senhor Jesus. Amém.